Bom dia. Hoje Espanha e França se enfrentam na Copa do Mundo, né? Para ver quem que vai para a final. Hoje, a Espanha e França são aliados, né? As duas pertencem à União Europeia, pertencem à OTAN e tal. Estão do mesmo lado da trincheira. Porém, ao longo da história, houve momentos em que eram duas nações aliadas e também eram inimigos, disputavam poder lá no continente europeu. É uma história muito longa, só vai dar para aqui pincelar aqui alguns pontos históricos, né? Desde Roncesvalles até hoje, tanta coisa aconteceu na história que não dá para avançar muito. Lá na Idade Média nem havia, né? Espanha só dá para falar como uma realidade no final do século XV, né? Havia vários reinos ali na Península Ibérica que foram, então, ao longo da Guerra da Reconquista, se formou no final Portugal, depois se formou a Espanha. Então vamos fazer alguns comentários quando a Espanha era grande inimiga da França no século XVI. A Espanha se tornou a grande potência da Europa nesse século. Chegou a ter um rei que ao mesmo tempo era rei da Espanha e imperador do Império Sacro Romano Germânico, que era o Carlos V. Carlos V fez várias campanhas militares na Europa. Aí que é interessante, né? Normalmente quando se analisa a Espanha, a partir de 1492, se dá um foco maior na colonização, México, Filipinas, etc. Né? Às vezes se esquece da atuação da Espanha no continente europeu, quando foi a grande potência, né? Foi a grande potência do mundo. Ninguém conseguia vencer a Espanha, né? Durante um bom tempo. A Espanha acabou se desenvolvendo técnicas militares mais sofisticadas que outras nações da Europa, desenvolveu os famosos tercios, né? Com grandes figuras como El Gran Capitán, Marquês de Pescara, Bobadilla e outros, né? Eu conto um pouco do Império Espanhol, no meu livro do Impérios Coloniais, e na Escola Caravelas tem um curso completo sobre a Espanha, que eu abordo sobre os terços e os grandes episódios relativos a essa fantástica unidade militar aí que a Espanha formou no século XVI, né? E aí a grande adversária da Espanha nessa época era a França, só que a França perdia mais do que ganhava da Espanha. Inclusive teve uma humilhação enorme quando o rei Francisco I foi capturado pelos espanhóis. Impressionante. Francisco I, aliás, odiava o Carlos V, né? Desde a época das candidaturas ao império, né? A ser o imperador do Império Sacro Romano Germânico, eles se odiavam, né? Então, o rei Francisco I, que também odiava o Tratado de Tordesilhas, ficar preso na mão do seu principal inimigo, que ele tinha grande ódio, foi uma grande humilhação para a França, né? Inclusive os mais exaltados espanhóis queriam avançar e dominar a França inteira. Aí alguém comentou lá, não dá, né? E de fato não dava. Ainda bem que não foram para essa aventura tresloucada. Mas houve então um momento em que o rei francês foi capturado pelas tropas espanholas. É impressionante. Havia a rota espanhola que ligava o sul ao norte. E talvez o grande símbolo desse momento foi a batalha, né, que opôs de um lado o Marquês de Pescara e de outro lado Bayard, Chevalier Son Père e Son Report. Então um estava servindo na França, o Bayard, e o Marquês de Pescara servindo a Espanha. A Espanha tinha várias possessões ali na Itália, muito fruto também de ações de Aragão, no tempo ainda que era separado, no tempo que havia o reino de Aragão. Então havia a chamada Rota Espanhola, que corria ao sul, ao norte ali da Península Itálica em relação ao norte. A Holanda, nessa época, pertencia à Espanha. Houve campanhas militares esplêndidas lá, quando a Holanda resolveu ficar independente, por exemplo, ações do Bobadilla, né, espetacular ação militar dele, né? Bom, mas aí no caso do Marquês de Pescara e do Bayard, a gente tem uma grande lição. Certos valores da cavalaria, né, muito bem retratados pelo livro que nós lançamos na editora A Caravelas, pelo Gautier Cavallarini, estavam presentes em alguns momentos, e algumas pessoas. Estava presente em Bayard e estava presente no Marquês de Pescara. O fato é que o Marquês de Pescara venceu o exército francês e ficou sabendo que o Bayard estava ferido de morte, né? É uma morte espetacular do Bayard, porque ele pediu para ele mesmo ferido ficar virado
para o exército espanhol, que ele falou que em vida ele nunca tinha dado as costas para o inimigo e não ia ser na hora da morte que ele ia dar as costas. E o Marquês de Pescara, em vez de humilhá-lo, honrou, fez algumas homenagens a ele, mandou inclusive a tropa desfilar na frente do Bayard, né? Impressionante essa homenagem do Marquês de Pescara que fez ao Bayard na hora da morte, né? Não humilhou o vencido, honrou, homenageou e fez a tropa desfilar na frente do vencido. Impressionante. Então isso aí mostra o ideal da cavalaria, tanto do lado de Pescara, de não humilhar o vencido, pelo contrário, de exaltar os valores dele no final da batalha, como do lado do Bayard, né, que quis morrer virado contra o seu inimigo, que era a Espanha, né? Duas grandes figuras que se lutaram nessa época aí, que foi a época de ouro da Espanha. Quando a Espanha depois acabou controlando Portugal por causa da crise de sucessão após a morte do que envolveu Alcácer Quibirdo, Sebastião, o cardeal tio dele, que depois morreu. Aí veio então a famosa União Ibérica e a Espanha atingiu o zênite, né? Se tornou um império onde nunca o sol se põe, já que todas as colônias portuguesas ou espanholas estavam em algum ponto iluminadas pelo astro-rei, então não tinha como o Império Espanhol estar oculto pela noite, daí o nome o Império onde nunca o sol se põe, né? Então aí continuou, a Espanha estava no auge, né? No tempo do Felipe II, a Espanha atingiu o zênite, né? O Felipe II foi um grande rei sobre um ângulo, vários problemas sobre outro, teve uma morte esplêndida, né? Do ponto de vista católico, do ponto de vista de humildade, né, reconhecendo os erros e tal. Aliás, exemplo de boa morte, tanto Carlos V, como Felipe II, como Felipe III também, né? Então, aí atingiu, né, o zênite, inclusive numa vitória, no dia de São Lourenço, o Felipe II mandou construir o El Escorial, né, em formato de grelha para homenagear São Lourenço, que tinha sido mártir no tempo do Império Romano. Bela homenagem, né? E outros tempos, né? Construiu um mosteiro para comemorar uma vitória. Impressionante. Realmente, vivemos em épocas meio estranhas. Então, aí a Espanha estava no auge, controlando várias colônias ao longo do mundo, fazendo campanhas militares espetaculares na Europa, parecia que a coisa nunca ia terminar. Porém, a história sempre muda, sempre dá reviravolta, e veio acontecendo então a Guerra dos 30 anos, já abordada por mim em mais de uma ocasião. Tem vídeo aqui no canal falando dela, tem na Escola Caravelas, que é uma guerra um pouco subestimada, né, pouco divulgada, e que teve efeitos permanentes na Europa, né? Muito, aliás, do mundo, do ponto de vista de diplomacia moderna, do Estado moderno, na realidade você tem o seu nascimento, conforme determinada interpretação histórica, na Guerra dos 30 anos, né? Aliás, foi nessa guerra também que se alterou, o latim saiu da língua da diplomacia e passou a ser o francês, que foi dominante até a Segunda Guerra Mundial, né? Então, na Guerra dos 30 anos, começou em 1618, o Império Espanhol, então, começou a entrar em decadência. A guerra, a França se aliou a protestantes contra a Espanha, né? Graças à atuação diplomática do Richelieu, um dos arquitetos do Estado moderno, dos arquitetos do absolutismo e dessa nova diplomacia de Estado, né? Que coloca o Estado acima da religião e de outras considerações. Daí a noção do Estado moderno ter nascido durante essa época. Inclusive tem o livro falando, né, o título é mais ou menos assim: Richelieu, o pai do Estado moderno. Richelieu não viveu para ver a Europa que ele ajudou a construir, já que ele morreu em 1642 e a Guerra dos 30 anos terminou em 1648. O fato é que a Espanha perdeu a Guerra dos 30 anos, né? Houve o Tratado de Paz de Westphalia, na sequência outros tratados de paz aconteceram. A Espanha acabou perdendo tudo além dos Pirineus, e é que surgiu como grande potência não mais a Espanha, e sim a França. A França teve uma grande vitória contra a Espanha, Batalha de Rocroi, tremenda batalha, e aí então a França sai como a grande potência do mundo. Aparece a figura de Luís XIV e a França atinge o seu
foi o apogeu do absolutismo, apogeu da influência da França na Europa. Aí a França passou a ditar lá os rumos da Europa até as vésperas até a Revolução Francesa, né? A França era grande potência, havia uma potência desafiante, que era a Inglaterra, mas a força mesmo cultural, econômica, militar no continente era francesa, né? A Inglaterra vai superar a França lá no século XIX. E aí no comecinho do século XVIII, o Carlos II, rei da Espanha, morre sem descendentes e há uma guerra da sucessão espanhola. Aí houve um vai e vem de negociações, né? Também teve houve uma discussão que a Espanha poderia ser ligada ao mesmo trono que a França. Isso aí foi vetado, obviamente, pela Inglaterra, pela Áustria, e acabaram se acertando, e também vários tratados. O mais famoso dele foi o Utrecht, no qual, então, seria a mesma família, né? Felipe d'Anjou acabou se tornando rei da Espanha, porém eram duas coroas diferentes, mas aliadas, então de inimigas no tempo de Carlos V, inimigas no tempo de Felipe IV, se tornaram, então, aliadas, né? E as duas se tornaram aliadas justamente em várias campanhas contra a Inglaterra, né? Inclusive, na independência dos Estados Unidos, as duas atuaram, contra a Inglaterra do lado dos Estados Unidos, né? E aí, então, se formou aí uma grande aliança, como muito não se via, talvez só no tempo da aliança entre Castela e o Reino da França, que eram aliados, né? E aí, então, as duas nações, então, de inimigas se tornaram aliados, lembrando um pouco, né, essa já citada aliança entre Castela e o Reino da França lá na Idade Média. Aí, avançando, vamos até a Revolução Francesa, o Napoleão invade a Espanha, coloca o irmão dele lá como um rei totalmente fajuto, óbvio. Os espanhóis se levantam numa guerra impressionante. O Napoleão vai dizer que o general Inverno, ele foi derrotado pelo inverno na Rússia e pelo calor na Espanha, e que essas derrotas lá na Espanha ajudou a treinar os exércitos que iam derrotá-lo, né? Essa guerra, aliás, da independência, da luta dos espanhóis contra o exército francês, realmente é impressionante, uma coisa assim, com coisa assim que, se não fosse bem relatado, a gente não acreditaria. Realmente é notável. Eu também conta essa história lá na Caravelas, né? Aí depois, ao longo do século XVIII, né, a França e a Espanha estão em territórios em disputa. A França, né, ainda com uma boa projeção cultural, mas não mais econômica, acaba tendo outros objetivos, outra história. A Espanha se perde em guerras carlistas, lutas entre liberais e monarquistas. Na Primeira Guerra Mundial, a Espanha se torna neutra, e a França, obviamente, queria trair a Espanha por uma aliança, não conseguiu, a Espanha acabou se tornando neutra. E na Segunda Guerra Mundial, a Espanha tendia, né, para o lado do eixo. O Franco era muito antipático em relação à França, né, pelo apoio velado aos republicanos contra os nacionalistas na Guerra Civil Espanhola. Então eles ficaram em cantos aí opostos, né? Mas aí, depois da morte do Franco, já avançando muito, década de 60, 70, aí a Espanha se aproxima da União Europeia, já tinha entrado na OTAN, aliás, no tempo da França, pressão dos Estados Unidos, e elas se tornam, então, aliadas, né? Mas durante toda essa história, né, entre as duas, que podemos colocar um marco Roncesvalles até agora, é uma história muito rica entre vai e vens, né? E eu acho que o grande momento dessa história realmente foi, né, Marquês de Pescara e o Bayard, que representa aí muito da mentalidade que sobrou da cavalaria na Idade Moderna e que acabou morrendo nesse tempo, porque depois do tempo do Napoleão já não se via mais essas coisas, né? Então vamos ver em campo como é que essas duas nações, né, vão jogar, né? Na história, houve vários momentos que uma foi melhor, a outra foi pior, momentos de aliança, de luta. Agora vamos ver
no campo qual que vai lá para a final. Lembrando que nós lançamos, né, no Caravelas Kids, tanto falando de reis espanhóis como reis da França. Também tem o nosso livro sobre São Luís da França e São Fernando da Espanha, né? Especialmente a história da Espanha, é uma história que eu gosto bastante. Quem quiser mais, veja lá os meus vídeos na escola Caravela. Bom, vamos ficando por aqui. Obrigado.